Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio Logo Sei. Hoje é 1º de janeiro e antes de mais nada, desejo a você um feliz ano novo, debaixo da graça e do favor do Senhor Deus Todo-Poderoso. E o texto que nós vamos ler hoje está em Filipenses capítulo 3, dos versículos 12 ao 21. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele e que você possa nos seguir nas redes sociais. Muitíssimo obrigada! Vamos ler? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Aleluia! Que texto lindo, queridos! Que texto lindo! Eu entendo esse texto hoje, num dia como hoje, como um testamento para nós, né? Do que fazer, de como agir, de como olhar as coisas, do que não fazer, né? Você está diante aí de um futuro, na verdade, todos os dias são iguais, né? Mas existem marcos e hoje é um marco desse, né? As pessoas comemoram, celebram, porque um ano acabou e outro está começando. E nada mais propício do que você ler um texto como esse da palavra de Deus, né? Ele começa aqui dizendo que ele deixa para trás aquilo que já passou, que ele não se preocupa com aquilo que já passou, que ele não pensa no que já passou, mas ele continua fazendo a mesma coisa, prosseguindo para o alvo. Paulo tinha um alvo, e qual que era o alvo? O Senhor Jesus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir o chamado que Deus lhe confiou. E isso tudo pensando em ganhar o seu prêmio, né? A sua compensação, a vida eterna ao lado de Cristo, o galardão, a recompensa que Deus tem para ele lá no céu. E aí depois ele fala que é para a gente seguir o exemplo dele. Siga o meu exemplo de padrão, o padrão que nós apresentamos para vocês, que nós ensinamos a vocês, de como um cristão deve viver, como um cristão deve se portar. Sigam esse padrão, não sigam o padrão do mundo. E aí ele fala que ali ele estava escrevendo com lágrimas, falando daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E o que mais tem nesse mundo são inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que estão na ignorância, que estão cegos em seus próprios pecados, em seus próprios delitos, né? O Deus deste século, Satanás, o cegou e ainda os olhos não lhes foram abertos. E existem aqueles, queridos, que conhecem a verdade, que muitas vezes já experimentaram da graça, do dom de Deus. E hoje são também inimigos da cruz de Cristo. E aí Paulo diz que o Deus deles é o seu próprio ventre. O que quer dizer isso? É fazer a sua própria vontade, é fazer aquilo que lhes dá prazer, é fazer aquilo que eles querem. E muitas vezes nós temos visto isso, infelizmente,
até dentro do meio daqueles que se dizem cristãos, sob o pretexto de que Deus é amor, de que quem fala contra alguma atitude dessas pessoas, esse que fala contra é fariseu, é religioso, é hipócrita, é legalista. Então, desses nós devemos nos afastar. Desses nós não devemos deixar que nos influenciem. Esses nós não devemos deixar que nos influenciem. Mas ao contrário, nós devemos seguir o padrão de Paulo. Nós devemos seguir o padrão do próprio Jesus. Padrão, queridos, de obediência, de temor, de reverência, de não brincar com as coisas de Deus, de não achar que Deus aceita tudo, que está tudo certo, que a graça já superou tudo, que eu posso pecar, que eu posso fazer coisas erradas, que está tudo certo porque Deus é amor. Queridos, Deus não é só amor, Deus é também justiça. Justiça. Jesus é a justiça de Deus e hoje ele se apresenta para nós como Salvador amoroso, Salvador glorioso, advogado, mas chegará o dia em que ele será o juiz. Portanto, nós devemos buscar seguir o padrão dele mesmo, do próprio Jesus e também do apóstolo Paulo, que foi um homem que andou segundo a vontade de Deus. E aí ele diz, por quê? Por que se abster? Por que fazer morrer no altar do Senhor as nossas vontades que não são da vontade de Deus, que a gente sabe que são pecaminosas, que não são da vontade de Deus, porque a nossa cidadania não está aqui, aleluia. Nós somos cidadãos dos céus, nós iremos para o céu, nós viveremos a eternidade inteira diante do amado das nossas almas, diante do Senhor Jesus. Ele vai pegar esse corpo aqui, ó, corruptível, que adoece, que dói, que imperfeito, humilhado, como Paulo diz, vai pegar esse corpo humilhado e vai transformar num corpo glorioso semelhante ao dele, semelhante ao corpo que ele teve desde que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia depois da sua crucificação. Isso é esperança, isso é graça, isso é bom, queridos. A gente acha que bom, né, é curtir, é pecar, é fazer o que eu tenho vontade, é fazer tudo que o mundo diz para eu fazer. Não. Bom mesmo é pertencer a Deus. Bom mesmo é andar em comunhão com Deus. Bom mesmo é obedecer a Deus, é estar enxertado na videira, é pertencer a Ele, é ser achado nele e Ele achado em nós. Bom mesmo é aguardar essa promessa. Bom mesmo vai ser o dia em que essa promessa se cumprir. E nós teremos um corpo glorificado, um corpo que não se corrompe, que não adoece, que não morre, e estaremos para sempre diante do amado, o amado das nossas almas. Seremos sua noiva, sua esposa gloriosa, e ele será o nosso amado, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E nada nem ninguém vai poder, nem hoje já não pode, tampouco no porvir, nos separar desse amor. Aleluia! Essa é a nossa maior esperança. Não sabemos o que nos espera, mas uma coisa é certa: cada dia que passa, a volta do amado, a volta de Jesus está mais próxima. Ansiamos por ser arrebatados, por estarmos para sempre com o Senhor. E até lá, ansiamos por ver, mais pessoas rendidas aos pés de Jesus, os nossos amados, os nossos parentes que ainda não são. Façamos a nossa parte e vamos continuar orando e clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quão maravilhoso vai ser se Ele vier ainda esse ano. Aleluia! Glória a Deus! Mas vamos esperar ansiosamente, amorosamente e temendo, de forma reverente ao Senhor. Amém? Aleluia! Eu espero que essa palavra alegre você, te abençoe nesse dia, te dê aí um ânimo, um upgrade aí para essa entrada de ano. Que Deus te abençoe e te guarde e amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.